بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos que derrame suas bênçãos ao nobre profeta sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e a todo o crente até o último dia. Prezados irmãos, assalamu alaikum. Hoje nós vamos falar sobre a ignorância e tem três aspectos para considerar a respeito desse mesmo tema que decidimos aqui. A ignorância na fala, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. Então, o que seria neste caso a ignorância? A ignorância nós podíamos traduzir de forma muito simples como não saber fazer, ou saber e não saber executar, ou ignorar, ou não dar a devida atenção naquilo que a gente sabe ou naquilo que a gente aprendeu. Mas nós podíamos até, de uma certa forma, definir a ignorância num aspecto positivo ou como a gente entende, ok? Mas nós podemos perceber uma coisa, nós podemos estudar e ao mesmo tempo nos tornar ignorantes. E alguém poderia até perguntar, mas por que estudamos e nos tornamos ignorantes? Será que é possível estudar e ao mesmo tempo se tornar ignorante? Então aí está a questão, porque nós estudamos para saber alguma coisa, estudamos para entender alguma coisa ou uma certa área específica, ok? Então a ignorância pode ser também a ausência de conhecimento em relação a uma tarefa específica. Então, como é que nós podemos entender isso? Nós estamos a falar de ignorância na vertente da fala, naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente vê. E isso nos faz sentir hoje, na juventude de hoje, como é que nós lidamos com esses assuntos. Quando se trata do argumento, como é que nos expressamos? Quando é para ouvir alguma coisa, quanto tempo temos para poder consumir e fazer filtragem daquela informação? Quando nós deparamos com um assunto, qual é o tratamento? Como é que conseguimos tratar? Então, a ignorância nós podemos ver de vários modos, ok? Na fala, a questão como é que lidamos com fofoca, como é que transmitimos a informação, a questão do falso testemunho. O falso testemunho, nervosismo. Quando estamos nervosos, como é que atuamos? Como é que nos expressamos? A questão da inveja, a questão de espionagem. Nós queremos fazer perceber por que a gente estudar e não deixar de fazer fofoca. Estudamos, não deixamos de dar o falso testemunho. Estudamos, não controlamos o nervo, a nossa fúria. Estudamos, não paramos de invejar. Estudamos e sempre continuamos no hábito de espionagem. Ok? Ver a vida do outro para prejudicar os outros. E na visão, como é que tratamos a questão daquilo que a gente vê? Deparamos com um acidente, alguém está lá a implorar, a clamar pela ajuda, precisa de nosso apoio. E nós simplesmente estamos lá com o telefone para fazer foto, para sermos os primeiros a transmitir a informação para o mundo. Considerando que a pessoa naquele mesmo estado, sabendo que a pessoa naquele momento, naquele estado, necessita da nossa ajuda. E nós estamos lá com os telefones para poder fazer ver ao mundo que somos os primeiros a notar ou fazer parte daquela tragédia. Então nós estamos falando nessa mesma vertente. Por que estudar e não conseguir conter os ânimos, não conseguir controlar as nossas emoções, o nosso coração? Então, nesse aspecto, quando nós não conseguimos controlar, observar, dar especial atenção nesses pormenores aqui, aí nós nos tornamos ignorantes na ação, na visão, na fala, naquilo que sentimos. Por quê? Porque nós não conseguimos entrar, ou seja, permanecer, sentir, nos colocar no lugar dos outros. Então, quando acontece isso, prezados irmãos, temos que dar especial atenção. Especial atenção. E qual é o nosso objetivo? Por que nós decidimos falar desse aspecto? A ignorância é uma coisa, é um tipo de hábito que tem que ser combatido com humildade. O nosso Criador único, Allah subhanahu wa ta'ala, gosta das pessoas simples, humildes, as pessoas que misturam-se com os outros. E o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam deu um bonito exemplo que diz: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. O nosso querido mensageiro disse o seguinte: que o crente que convive com as pessoas é bom com todos, bate papo com qualquer um, é simples, não importa se é de classe alta ou baixa, não importa se estudou em grandes universidades de renome, não importa se vem de fora ou vem de dentro, não importa, ele lida-se com todos. E quando as pessoas o fazem mal para ele, o injustiçam, fazem espionagem, gritam com ele, o invejam,
falam mal, fazem fofoca a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito da sua integridade, ok? Ferem suas sensibilidades, ele não se importa, ok? Não se importa. Mesmo assim, ele lida com essas pessoas com paciência e tudo. O nosso querido profeta disse: esta pessoa tem mais recompensa em relação àquele crente que lá yukhalitu nas, não tem nada a ver, não se importa, não tem amizades com pessoas, não quer problemas com ninguém. Quando é provocado, não suporta, ele devolve, responde, paga pela mesma moeda. Esse indivíduo não convive com ninguém e não suporta quando as pessoas o ofendem, ele devolve. Tem menos recompensa que aquela pessoa que está sempre diante das pessoas, tolera suas maldades, seus insultos. Nós estamos a falar naquela vertente de que um indivíduo vem, por exemplo, em sua casa, deita um lixo em sua frente, no seu quintal, ao pé da sua porta, e você vê, aparece e diz: vizinho, vizinha, remova isto, não é bom, isto é o meu quintal, eu não admito isso. Porque isto aqui é como se estivesse a considerar que eu próprio ou a minha família somos sujos. Encontraste o meu pátio limpo, leva a sua sujeira, vai deitar no lixo. O lixo está lá, o contentor de lixo está daquele lado. E a mesma pessoa de seguida diz: você sempre é problemático, qual é o teu problema? Logo começa em discussão. E no mesmo momento aparece alguém, um indivíduo que cai do céu e diz: esse vizinho é sempre assim, sabendo que tu tens suas próprias razões, quer ensinar a pessoa o bem, mas ele leva isso a mal, continua ainda criando problemas, discutindo contigo, e tu tentas responder e ele continua a ofender, e depois saem 3, 4, 5 pessoas de onde vem, se calhar ninguém sabe, aparece e começa a dizer que esse vizinho sempre procura problema. É confuso, não é só ele, a família toda sempre fez isso, já veio na minha casa, fez aquilo, já emprestou X, algo que você nunca fez na vida, e você tem que tolerar isto. Então, no momento em que você tolera isto, você ganha mais recompensa do que aquela pessoa que não tem convívio na vizinhança, não conversa com ninguém, nem no trabalho, nem na escola, nem na casa, nem onde quiser, nem no mercado, nem onde. Mas quando as pessoas fazem coisas de gênero, não permite, na hora logo, põe o processo, de seguida, dá a porrada, faz o que tudo quiser, ele perde recompensa, perde crédito perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque primeiro, não tem um convívio social, não conversa com ninguém, não é amigo de ninguém, e não tolera quando as pessoas fazem mal, ele responde de imediato, tem menos recompensa do que aquela pessoa que convive e tolera estas coisas. Prezados irmãos, com todo esse problema, qual seria um método de resolução deste problema? Qual seria a solução? A solução para a juventude de hoje lidar e suportar com estas coisas, ultrapassar estes problemas, é necessário que haja estudos religiosos, que tenha domínio do ensino teológico e que tenha um professor espiritual que vai ensinar ele a ética e o comportamento e como lidar com estas situações. Porque isto, ao mesmo tempo, estaria a combater com a ignorância. Então, depois de fazer isto, a pessoa terá ganhos. E quais seriam os ganhos? Ele iria aprender muitas coisas, como a claridade das coisas, e aprender que isto não se resolve dessa forma. Isto tem esse passo, tem aquele passo. Também ganharia especial atenção nessas coisas e também aumentaria o seu temor para o seu Criador. Então teria uma orientação exata nos atos de adoração, porque a adoração não se compara só naquele momento em que estamos lá na capela, estamos lá na mesquita a rezar, não. No momento em que nós lidamos com as pessoas, no serviço, em casa, na rua, em qualquer lugar do mundo, ok? Ganharíamos também a simplicidade. Ser simples ganha amor de todos. O nosso Criador deixou claro quando disse: que os meus servos são aqueles que andam na terra simples, humildes, não tem problema. Então, a vida de todo jovem é sempre em prol da súplica perante Allah subhanahu wa ta'ala para que guie a senda reta. Nós lutamos sempre para o caminho reto. Então, através desses ganhos, nós encontraríamos o resultado. Qual seria o resultado depois de aprendermos tudo isso? Taguir, seria a mudança. Ganharíamos, o resultado seria a mudança, porque o que nosso Criador
quer de nós é a nossa transformação espiritual. E Ele não vai mudar a nossa situação, o nosso comportamento, a maneira como convivemos com as pessoas, em casa, no serviço e na sociedade, a menos que mudemos nós mesmos. E Ele deixou claro quando disse: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não vai mudar a nossa condição física, mental e espiritual, a menos que mudemos nós mesmos. A juventude deve aprender isso para ser líder da sua nação, para melhorar o desenvolvimento da sua nação, ajudar os outros com o seu bom comportamento. Assalamu alaikum.